Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Deus abençoe você que veio nesse tempo tão gostoso para sair de casa, que Deus te abençoe. Eu particularmente gosto muito de frio, não sei vocês, amo o inverno. A gente faz umas coisas gostosas e fica todo mundo bem. Mas antes de você sentar, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós leremos, numa mesma página, você vai encontrar os dois textos. João 11, dos versículos 3 ao 5 e o versículo 11, João capítulo 11, versículos 3 a 5, amém, gente? E depois o versículo 11, e depois nós leremos no capítulo 12, que diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Agora o versículo 11, neste mesmo capítulo. João 11, 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Se você está com a Bíblia aberta, do outro lado, no outro lado da página, João 12, versículos 1, João 12, 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Amém. Pode sentar no seu lugar. Eu quero aproveitar estes dois textos, não é para falar sobre a ressurreição de Lázaro em si, e nem sobre a unção que Maria faz em Jesus. Eu quero aproveitar esses dois textos para falar com vocês nesta noite do valor que tem a gente ter intimidade com Jesus, do valor que tem a gente ter intimidade com Ele e conseguir ouvir o que Ele tem para nos falar. Toda quarta-feira, eu e o pastor jejuamos o dia todo e a gente entrega o jejum aqui na igreja. E é um dia que, apesar da correria dos cultos, apesar dele ter que ir e voltar 2 vezes, a gente passa o dia vendo como é bom a gente ter o Senhor. E nesse tempo, irmãos, em que a gente vive agora, e isso mudou do ano de 2000 para cá, isso tem mudado muito. Muita gente tem tido uma vida muito superficial com o Senhor. Muita gente tem tido uma vida com Jesus muito rasa, uma vida que não tem experiência para contar. E a gente precisa hoje parar e pensar no tipo de vida que a gente está levando como cristão. Não é com relação à amizade das pessoas, não é com aquilo que você faz ou deixa de fazer. É com o nível de intimidade que você tem com Deus. Algumas semanas atrás, eu estava em casa e o pastor falou assim: fulano está precisando de ajuda. E aí eu esperei o pastor chegar e falei: amor, Deus me falou que fulano está precisando de ajuda. E exatamente o mesmo valor que havia falado comigo, falou com ele. Coisa simples, irmãos, coisa boba que a gente às vezes está lá em casa. Ontem eu estava lá em casa e Deus falou comigo: fala para fulano que você tem um remédio que ela está precisando, manda ela vir buscar. E uma coisa simples, irmãos, ela poderia ter ido na farmácia e comprado, mas o privilégio de saber que Deus está nos usando. Esta semana atrás nós estávamos para fazer uma negociação e nós oramos e falamos com Deus: Senhor, se for até tal valor é para a gente fazer, se não for, não é, e não deu certo. E aí essa intimidade, irmãos, nos livra de passarmos a vida frustrados com muita coisa. Essa intimidade nos faz saber antes, isso é bíblico, o que está para acontecer. Essa intimidade não é um privilégio de pastor, é um privilégio daquele que busca, é um privilégio daquele que se aproxima do Senhor. Domingo eu estava atendendo uma pessoa aqui na frente, a Karen estava aqui, e ela falou: amiga, ora para mim que eu quero
ficar assim, eu quero ficar desse jeito para orar, eu quero que Deus me mostre as coisas assim. E isso, irmãos, não é uma dádiva para mim, é para quem busca o Senhor. E essa intimidade, ela vai facilitar a nossa vida, porque a nossa vida, irmãos, ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de problemas que a gente não espera que aconteça e acontece, ela é cheia de situações que a gente não espera e de repente acontece conosco. E aí, quando a gente olha para este texto, Lázaro, que quer dizer ajudado por Deus. Lázaro é derivado da palavra Eleazar e quer dizer ajudado por Deus. E pensa nisso, irmãos, que ajuda melhor do que a do Senhor para nós. Irmãos, há muitos anos eu aprendi a não esperar muita coisa das pessoas, há muitos anos, e eu falei isso muito com o pastor Avelino, falei, amor, não espera nada, que aí você não sofre, a gente tem um Senhor, então vamos esperar dele, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa resposta, é ele que vai nos ajudar, e essa intimidade com ele, irmãos, faz a gente ver a vida de uma forma que você não sofre com coisa pequena, que você não fica desesperado quando alguma coisa sai do seu controle. Depois de amanhã um dia, depois é outro, e Deus continuará cuidando de nós. Lázaro, ajudado por Deus, ele morava em Betânia, e a história hoje não é sobre a ressurreição dele, é sobre o relacionamento que Jesus tinha, irmã Terezinha, com Lázaro, Marta e Maria. E é uma coisa que a gente precisa buscar hoje, irmãos. A gente precisa, provavelmente todo mundo aqui tem alguém com quem você desabafa? Todo mundo tem? Se não tiver, a gente pode desabafar comigo, não dá nada para mim ouvir mais um. E aí, quando a gente quer, a gente não fica longe, e essa semana, não lembro que dia, foi segunda-feira, o pastor saiu de casa, para ser sincero, diz ele que ainda olhou para a janela, Silvio, para ver se ia dar um tchau, mas eu estava dormindo, eu nem vi ele saindo. Falei, nossa, amor, fiquei te esperando na janela, porque toda vez que ele sai sozinho, eu vou na janela e dou tchau, mas eu nem vi ele saindo. E aí ele ficou aqui de 7 horas da manhã, mais ou menos, até 11 da noite. Irmãos, parece que tinha um ano que eu não via meu marido. Nossa, e ele chegou, detesta esse negócio de ficar longe do seu o dia inteiro. E a gente teve que conversar o dia inteiro por chamada de vídeo. Toda hora fazia chamada para ele não esquecer da minha cara, dessa cintura fina, desse corpão, para ele não esquecer de nada disso. A gente fazia chamada de vídeo toda hora. Porque a gente tem um ao outro, irmãos. A gente conversa com o olho, a gente conversa com o código e ninguém entende nada. A gente conversa de apertar a mão. Você tem alguém que você conversa assim? Com certeza, ninguém entende nada. E você está dando os recados, todos estão precisando para outro. É óbvio que você tem alguém. E aí, às vezes, a gente fala uma coisa e ninguém entende, ele já entendeu, já está fazendo alguma coisa. E é isso que Deus tem para nós, essa intimidade. Aí eu fico pensando, irmãos, a gente brinca e tudo, mas você teria coragem de chegar na casa de alguém para comer e levar mais 15 pessoas com você? Quem? Você tem... eu não tenho uns animados. Quem teria essa coragem? Chegar e levar mais 15. E Jesus fez isso na casa de Lázaro. Jesus chegou ali e ele levou pelo menos mais umas 15 pessoas com ele. Ele, os 12 discípulos, 13, e pelo menos 2 ou 3 mulheres, dava até mais de 15, que andavam cuidando do ministério deles, que iam cuidando das roupas, preparando a casa, preparando o lugar. E para uma pessoa chegar para jantar na casa de outra e levar um bandão desse, ela tem que ser no mínimo muito íntima, tipo assim, eu convido vocês para ir jantar na casa da Lúcia, não dá nada para mim, a Lúcia arruma um jeito lá e nós vamos entrando e vai caber todo mundo. Mas ele chega, e a Bíblia diz que Betânia ficava a 3 quilômetros, Isaac, de Jerusalém. E toda vez que Jesus ia para Betânia, ele ia para a casa de Lázaro. Ele ia porque Lázaro, Marta e Maria eram amigos dele. Ele vai dizer isso. Eles tinham uma relação de amizade com Jesus, que Jesus tinha liberdade de chegar ali e levar esse monte de gente para jantar com eles. Irmão, qual é a liberdade que Jesus tem na sua casa? A coisa mais engraçada é quando chega visita. E toda casa tem o protocolo para receber visita. Você compra alguma coisa diferente. No caso do Isaac, ele faria uma bacia de torresmo e falava, amigo, o torresmo está pronto. É só você chegar e comer.
Cada casa tem um jeito. Eu me lembro, e eu tenho liberdade de falar, na casa da Denise, Isaac, nós chegamos lá, eu contei isso aqui um dia, falei, Dê, que casa limpa, você lembra, amor? Mas a casa estava impecável, ela tinha feito uma comida boa. Eu falei, você arruma essa casa assim? Eu falei, não, pastor, eu só arrumei porque você vinha, vem cá que eu vou te mostrar a bagunça. Abri um cômodo que a bagunça estava toda lá escondida. Então a gente tem esses protocolos, e aí quando a visita vai embora, cada um faz uma coisa, uns vão arrumar a cozinha, os outros vão limpar, recolher lixo, outros vão trocar de roupa, porque era só uma visita. E como é que é Jesus para você na sua casa? Na casa que a gente visita, a gente fica na sala. Você já foi na casa de alguém, quis comer mais e não comeu de vergonha? Seja sincero. Pode levantar a mão, irmãos. Nós todos. É óbvio. A gente vive com vergonha, porque a gente não pode comer muito que dá mau testemunho. Então a gente entra e a gente come. Se as crianças estão conosco, eles já estão ameaçados. Se você aceitar mais de 2 vezes comida, você há de ver o que eu faço com você quando você sair daqui. Eles já vão sob ameaça, de barriga cheia e sob ameaça, que se comer 2 vezes vai ter quebrar pau quando sair. E aí, irmãos, só que a gente é visita em muita casa. Tem casa que você não é visita, que você chega, que você fica descalço, que você vai para dormir, que você come 3 vezes, né? Pensa, gente. A gente come 3 vezes na casa, toda sexta-feira tem janta, a gente come 3 vezes, né? E aí ainda exigiu esse final de semana que é bife acebolado com jiló. Bife de fígado, acebolado com jiló. É muita folga que vocês deram, né? E aí, tem casa que a gente tem liberdade. E como é que é Jesus para você? Irmão, se Jesus for só uma visita, você vai chamar Jesus quando a coisa estiver séria. Se Jesus for só uma visita, você vai perder o melhor, que é ver Jesus estando com você o tempo todo. Se Jesus for só uma visita, vai ficar difícil você estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele, porque nem sempre você tem intimidade com visita. Você preocupa com o que você vai falar, você ameaça as crianças, vai chegar visita. Se você fizer isso, você já ameaçou a criança? Óbvio, vocês todos já devem ter ameaçado as crianças. Você vai receber, você vai falar isso, se você falar isso, você me paga. É óbvio que todo mundo aqui já foi ameaçado quando era pequeno ou já ameaçou alguém. Irmão, e dá tudo errado, né? A gente explica para os meninos, a gente ensina quando a visita chega, eles fazem o contrário, a gente piora. Agora a nossa tática não fala nada que fica tudo bem, porque minha avó falou isso assim, dá vontade de bater, a gente não pode, mas é assim que funciona. Só que Jesus chega ali, e ele amava tanto aquela família, que quando Lázaro morre, ele fala de Lázaro, nosso amigo dorme, Lázaro, nosso amigo agora está dormindo. Irmão, como é que Jesus te chama? A gente olha para essa família e a gente tenta imaginar, quando eu já preguei sobre isso aqui, o tema não é esse, quando Jesus está lá jantando, e estava à mesa, os discípulos estavam com ele levou muita gente para a casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí Maria chega e ela pega aquele perfume que ela havia juntado, e esse perfume, que vocês sabem bem, na época era vendido por gota. As pessoas vendiam 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. E a moça, que ainda era solteira, era virgem, ela guardava aquele vidro com aquelas gotas que ao longo da sua juventude ela ia comprando para usar na sua noite de núpcias com seu marido. Para Maria pegar esse perfume, que provavelmente ela não ajuntou outro dele para poder casar. Para Maria pegar, quebrar aquele vidro, ela quebrou de uma forma que também não teria mais como usá-lo para colocar perfume. E jogou tudo sobre a cabeça de Jesus. Ela unge Jesus para a sua morte. É porque ela sabia o valor que ele tem. Irmãos, muita coisa hoje, a gente vê que as pessoas estão enfrentando, e o próprio Jesus diz assim: vocês erram quando não conhecem as Escrituras, vocês erram, e ele fala de si mesmo, que a gente precisa conhecê-lo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que esse conhecimento de Jesus, que conhecer Jesus nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
fará. É conhecendo a Ele, é conhecendo a palavra dEle, que nós somos livres, irmãos. Ontem eu fui fazer uma visita, e eu fiquei meio sem graça na hora de sair. Fui orar por uma pessoa, e aí eu, na hora de ir embora, dei tchau, fui abrir a porta. Não, pastor, não abre a porta não abre a porta não, senão a senhora não volta. Falei, não, minha irmã, eu vou voltar e não é pela porta, né? E aí a gente vê que tem um monte de gente dentro das igrejas, que ainda tem um tanto de superstição, ainda, não, pastora, tira a bolsa do chão, o dinheiro vai embora. Qual dinheiro, minha filha, que vai embora da bolsa, né? Um tanto de coisa, que a gente vê que tem pessoas dentro das igrejas, que ainda hoje tem um relacionamento com Deus tão superficial, que não sabem de verdade como viver. E como é que você tem esse relacionamento com Deus? É Bíblia, irmãos. É Bíblia, é lendo a palavra, é ouvindo a palavra. Põe a Bíblia para você ouvir a manhã inteira. Você vai no ônibus, põe o fone de ouvido. Se você for ouvir CBN e Tatiaia, você já chega estressado no serviço, que só tem notícia ruim. É um tanque que descola do caminhão e sai rolando, ladeira abaixo, é uma pedra que cai da montanha e sai esmagando tudo. Você só ouve coisa esquisita, irmão. Então, ao invés de você ficar ouvindo Itatiaia, CBN, e ouvindo lá aquelas coisas que vão te deixar mais nervoso para o trabalho, ouve a palavra de Deus. A gente só conhece Jesus de andar com Ele. E a gente anda com Ele através da palavra. A gente anda com Ele quando você ora e de repente Ele está falando com você. A gente anda com Ele quando a gente aceita sair desse relacionamento raso e passar para um nível de intimidade com o Senhor. A gente anda com Ele quando a gente abre a porta da nossa casa e tem o privilégio de toda semana estar ali compartilhando a palavra do Senhor através de uma célula. A gente anda com Ele, fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. Irmãos, vocês têm noção de quanta gente não veio porque está frio? Vocês têm noção de quanta gente não saiu de casa porque está frio? E vocês abriram mão. Há muita gente aqui, está vindo direto do serviço para cá. E o Senhor, irmãos, Ele quer ir para a nossa casa, como Ele ia, imagina a liberdade dEle, de ir para a casa de Lázaro, e levar um bandão, irmãos, levar mais 15, imagina a liberdade dEle, de poder fazer isso. Qual é a liberdade que Ele tem com você? O que você hoje deixa de fazer por causa de Jesus? Não deixa de fazer por causa de pastor, não deixa de fazer por causa de parente. O que você hoje não faz por causa de Jesus? O que você abre mão de fazer por causa dele? Agora a Bíblia diz que ele senta ali com aquela família e ele vai começar a dizer para eles, e ele vai conversando com eles como amigos ali. E o que valeu para aquela família, irmãos? Agora, como é que a gente tira proveito disso? Fala bem alto comigo assim: meu Deus, nesta noite eu preciso de sonhos ressuscitados. Sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro? Ele falou: eu preciso ir ver meu amigo. Irmãos, quem sabe a gente tem áreas da vida hoje aqui como Lázaro. Sabe por que ele foi só depois do 4º dia? Porque existe uma superstição, não é bíblico, é uma superstição entre os judeus, de que até no 3º dia, o espírito isso não é bíblico e não é verdade, que até o 3º dia o espírito da pessoa está por ali, e que pode ser que ela ressuscite. Os judeus acreditam assim, e eles acendem velas, acendem luzes, porque eles acham que o espírito vai precisar daquela vela para achar o corpo de novo. Mas tudo isso é superstição. É a mesma coisa de falar que existe purgatório. Também não tem isso na Bíblia. Você tem que decidir agora, porque depois que a gente morre é céu ou inferno. Então aproveita que você está com tempo e resolve para onde que você quer ir. É céu ou inferno, é o que a Bíblia fala. E aí Jesus esperou passar aquele tempo que os judeus poderiam dizer: ele não ressuscitou ninguém não, o espírito de Lázaro estava por aqui. Por isso ele foi no 4º dia, para dizer que ele é a ressurreição e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Irmãos, ele chegou ali, e que bom que Jesus era amigo de Lázaro. Essa amizade fez Lázaro ressuscitar. Que bom que Jesus falou: Lázaro, nosso amigo, morreu. Lázaro, meu amigo, morreu. Então, irmãos, se Jesus não tivesse ido ali,
Qual seria o final trágico daquela família? Mas da mesma forma, Ele está para nós hoje para ressuscitar os nossos sonhos. E Ele nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele, para andar com Ele, para caminhar com Ele. E parece uma coisa tão de outro mundo, parece tão difícil ser cristão. Mas o que Ele espera de nós é que nós o busquemos em oração, é que nós o conheçamos através da sua palavra. Lázaro, aquele que foi ajudado por Deus, teve o privilégio que nós temos hoje, de termos essa ajuda, irmãos. Essa ajuda para colocar no lugar as coisas, Dani, que a gente não dá conta. Essa ajuda de saber que a sua força, por mais que você seja forte, por mais que você tenha condição, a sua condição é limitada. A sua condição é limitada para resolver problema. A gente que é pai, que é mãe, quer ver uma coisa que eu tenho certeza que a maioria já fez? Seu filho doente, falou: Deus, tira dele, põe em mim essa doença. Quem? Nós todos. Oh Deus, tira dele, põe em mim. Oh Deus, é melhor antes eu, oh Deus, deixa eu ficar doente, ela não, e ele não. Só que a gente tem um Deus que não precisa de ficar nenhum dos dois doentes. A gente já falou isso mesmo. E foi a oração sincera de mães e pais que estão aqui. Só que o Senhor tem mais para nós. Nesta noite, irmãos, a decisão de aceitar essa amizade é só sua. Amizade você não compra, amizade você conquista. Você conquista a amizade das pessoas que para você são importantes. E eu tenho amizades, irmãos, de muitos anos, de 20, de 30, de 40 anos, amigos que eu posso ficar sem ver muito tempo. E a gente encontra como se tivesse encontrado ontem e deixado a conversa pelo caminho. Amizades que eu conquistei ao longo da minha vida. E hoje, para você e para mim, a amizade mais importante, que precisa não só jantar na nossa casa, que precisa morar na nossa casa, é o Senhor Jesus. A amizade mais importante para você saber o valor que Ele tem e dar aquilo de mais precioso que você tem. E não é o seu dinheiro, não é o carro, não é a casa, é o seu coração. E de falar: Jesus, eu estou te dando o meu coração, que é o que eu tenho de verdade, para o Senhor entrar e morar. Oh, irmãos, e nessa amizade a gente só sai ganhando. Nesta amizade, o Filho de Deus vem para morar conosco e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos tomar pela mão, Ele vai nos guiar. E com Ele é tão mais fácil, porque nós enfrentaremos dias maus. Todo mundo aqui, irmãos, enfrenta problema. Pessoas que nós amamos morrem, pessoas que nós amamos adoecem, pessoas que nós amamos também separam. E a gente tendo Jesus, não quer dizer que a gente está imune a problema, mas quer dizer que Ele vai nos tomar pela mão. Você pode ficar de pé por um momento no seu lugar? E eu quero orar por você. Quando Maria unge Jesus, naquela hora ela estava reconhecendo o valor de Jesus na vida dele. Qual é o valor de Jesus hoje para você? Pensa aí, se hoje fosse final de Copa do Mundo, você estaria aqui ou estaria assistindo o jogo? Pensa aí, se hoje você tivesse um festão para você ir, uma festa daquelas que duram horas, num lugar chique, você estaria aqui ou iria para a festa? Se hoje você tivesse que ir jogar bola, você estaria aqui ou iria jogar bola? Se hoje você tivesse que cantar parabéns para alguém que você gosta, que você convive, qual é o seu nível de intimidade com o Senhor? Ore neste momento, irmão. Fala: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Começa a falar com Ele agora. Não preocupa com palavra bonita não, irmão. Mas ore e fala: eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir os segredos que o Senhor tem para me contar. Ora que você sinta saudade da casa de Deus. Que você sinta saudade de estar aqui. Que você sinta falta nos dias que você não vier. Ore para que Deus te encha da presença dEle. Ore e fale: Senhor, eu não quero ficar da mesma maneira. Eu não quero, Senhor, entrar e sair da igreja apenas
apenas como um religioso. Eu quero viver essa amizade, eu quero viver na sua presença, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tem tanta gente sofrendo porque te conhece superficialmente, tem tanta gente chorando, Pai, sofrendo, desesperada porque não te conhece, tem tanta gente, meu Deus, que está sem saber do seu futuro porque não te conhece, mas o Senhor é Deus sobre nós, Pai, e neste mês da gratidão, o nosso agradecimento é porque nós temos o Senhor como nosso melhor amigo, nós temos o Senhor que veio morar dentro de nós. Ore, aproveite este momento para você dizer para Ele: eu não quero te conhecer só de ouvir falar, eu quero te conhecer de andar com o Senhor, eu quero te conhecer de estar na sua presença. Meu Deus, que nesta noite o Senhor não seja uma visita na nossa casa, o Senhor não seja uma visita que chegue e depois vai embora, que nesta noite o Senhor tome o seu lugar dentro de cada casa. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque hoje temos as células que podem entrar nas casas, e através das células a presença do Senhor, ela tem sido real dentro de muitos lares. Nós te louvamos, meu Deus, nós te louvamos porque nestes dias o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Meu Pai, dê a cada um dos irmãos que estão aqui vontade de te conhecerem de verdade, vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de jejuar, para buscar ao Senhor enquanto nós temos tempo. É a minha oração, em nome